Dali Gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 11 da nossa série sobre a Bíblia, né? Faltam só 89 episódios para o 100º episódio. Que bom que tu tá aí, não sei se é a primeira vez. A ideia aqui é a gente abrir a Bíblia, pensamento simplificado, pensamento extraído da Bíblia, não é a minha visão, não é a visão do Zeca, é o que a Bíblia diz, é isso que a gente se importa, esse é a missão do nosso projeto. Enquanto a gente vai começando, pega tua Bíblia, tua água, teu café, deixa um like, te inscreve no nosso canal aqui no YouTube, se tu tá ouvindo pelo YouTube, tá no Spotify, segue a gente, dá 5 estrelas. Na descrição vai ter nossas redes sociais, biblicamente.pdc, Instagram, Facebook. A gente tem um canal de cortes também, vai estar no Instagram, que são partes menores aqui do nosso podcast, então vídeos mais curtinhos, daqui a pouco tá na correria da semana, não consegue assistir tudo. A gente tem uns pedacinhos de conteúdo lá mais curto para tu que não tem tempo de parar e assistir o episódio inteiro. Então te acomoda aí e Zeca. Gatão, bom dia. A gente está num domingo de manhã, é escola bíblica, não é nada. Mas que a gente está sentindo uma energia, a gente está. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. A gente não sabe nunca em que momento do teu dia tu vai assistir. E hoje, episódio 11, talvez, muito provavelmente, o último dessa série sobre a Bíblia, interpretando a Bíblia. Falamos no episódio anterior sobre como Jesus lia, como ele interpretava as Escrituras, né? Partindo lá da parábola do bom samaritano, quando ele pergunta para o advogado da lei que questiona ele sobre como herdar a vida eterna, e Jesus diz, cara, duas coisas, o que está escrito e como tu interpretas. Hoje a gente quer ir um pouco além, então a gente já viu como Jesus interpretava, como ele lia, como ele fazia essa leitura, e hoje a gente quer entender, ou ao menos tentar entender, né, como que os discípulos, como que os apóstolos, como que os escritores do Novo Testamento fazem essa leitura do Velho Testamento. Quais são as conexões que eles usavam, como que eles criavam as conexões, quais foram as inspirações que Deus deu a eles. Tem bastante texto para a gente ler, então, como de costume, pega a tua Bíblia, senta na ponta da mesa, pega o teu café, água, o que for, e vamos partir nessa jornada. Como sempre, o Jader está com a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista atualizada, eu estou com a minha Bíblia King James, e se precisar a gente tem mais algumas versões disponíveis para, quem sabe, enriquecer aí o nosso bate-papo. Show de bola. Vamos começar então pelo começo. Boa. Livro de Atos, né? Começo ali assim que Jesus foi assunto aos céus, né? O livro de Atos vai narrar isso, que é legal, até para quem não sabe, Atos e Lucas, né? O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos pela mesma pessoa, né? E eles são quase que, se tu lê o final de Lucas e o começo de Atos, eles são... Parece um episódio novo de uma nova, da mesma série, sabe? É uma continuação ali. Guerra Infinita e Ultimato. Exato, tipo isso. É uma continuação. E a gente começa com Paulo, né? No início do ministério, num sábado. Então, a gente vai revisar alguma coisa de Lucas ali ou podemos ir para Atos já? Cara, vamos ler Atos. Atos 13, né? Eu vou ler aqui do 13 ao 16. E depois a gente dá um salto, porque senão vai ficar bem comprida a leitura. Mas vamos lá. Atos 13, do 13 em diante, diz assim. De Pafos, ou seja, da cidade de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Psídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores daquela sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite. Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes, e declarou: Caros israelitas e vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, ouçam. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que,
como estrangeiros caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com um braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. E aí, Paulo ele vai continuar fazendo um resumão do Velho Testamento. Onde que a gente quer chegar? Verso 39. E aí ele vai falando sobre várias coisas, ele vai tratando de várias coisas, fazendo o resumo da história do povo de Israel, chegando até o seu tempo, e no verso 39 ele vai dizer o seguinte: e por intermédio de Jesus, porque o objetivo de Paulo é desaguar em Jesus como o Messias, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê, ele é justificado de todas as faltas, de que antes vocês não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizarei em vossos dias uma obra de tamanha grandiosidade, que jamais vos seria possível crer, se apenas alguém vos contasse. Então, Paulo ele faz um resumão, e quando a gente estava pensando nesse episódio, eu queria muito, cara, trazer o discurso do primeiro mártir lá, de Estevão, que é também nessa mesma pegada. Estevão começa em Abraão e vai discorrendo sobre a história de Israel até chegar em Cristo. Pedro faz algo bem parecido em Atos 2, no derramamento do Espírito Santo, no Pentecostes, lá dos judeus. Paulo, na talvez primeira ocasião que ele tenha de pregar em uma sinagoga, ele faz esse mesmo caminho, ele segue esse caminho de ensino. Por que é importante a gente começar por aqui? Para entender que o Novo Testamento ele não é desvinculado do Velho. Ah, mas precisa dizer isso? Talvez precise, né? A gente conversava antes de começar a gravar aqui. Talvez seja necessário. Porque hoje existe essa separação, né? Não, eu creio só no Velho Testamento. Não, eu creio só no Novo Testamento. E aí agora tá voltando à tona os malucos que dizem, não, tu não pode crer nem na Bíblia no Novo Testamento, tu tem que crer em Jesus e seguir Jesus. Cara, como é que eu vou conhecer o ensino de Jesus se eu não conhecer a Bíblia, o Novo Testamento, e como que eu vou entender o Novo Testamento se eu não conhecer o Velho? Então, a gente começa por aqui para deixar isso claro, gente. É necessário conhecer a Escritura. É o que a gente fala. A Bíblia é quem interpreta a Bíblia da melhor maneira possível. É o Novo Testamento que vai trazer a clareza daquilo que o Velho Testamento deixou escrito. O que foi escrito para nos ensinar, para nos dar o exemplo. Mas o Novo Testamento vem trazendo essas interpretações. E Paulo faz todo o discurso, faz todo o caminho do Velho Testamento, resumindo tudo, e ele chega no verso 39 e diz o seguinte: olha, por meio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas, de que antes ele não podia ser justificado pela lei de Moisés. Então ele está dizendo o seguinte: Deus deu a lei, o povo não cumpriu e por isso ele não podia ser justificado. Deus deu o seu Filho e todo aquele que nele crê é justificado de seus pecados. O objetivo de Paulo nesse primeiro momento, e em todo o seu ministério, em todas as suas cartas, a gente vai falar sobre isso, é evidenciar a obra de Jesus. É evidenciar que Jesus é sim o cumprimento do Velho Testamento. Que a gente já gastou seis episódios na nossa série de Cristologia. Tu pode acessar, tu deve acessar, na verdade, porque é muito legal a conversa que a gente tem sobre Cristologia. São 6 episódios, é um material bem interessante. Boa. E é legal comentar também que Paulo estava lá naquele discurso de Estevão, né? E tanto que acho que a capa dele fica no... Ele é o guri que fica segurando a capa, né? Todo mundo vai tirando a capa e ele fica lá segurando e vendo as pessoas apedrejarem Estevão. E tu vê que um tempo depois, claro, depois da conversão, ele vai lá e faz um discurso bem parecido, se não no mesmo, mas num ambiente muito semelhante ao que Estevão foi apedrejado. E que ele foi testemunha, né? Então, mais uma vez, sabe, a gente fala, pô, mas isso era uma história de Maria, era uma artimanha dos apóstolos para ganhar dinheiro, para ganhar sucesso, para fazer um agito lá no pessoal. Não. Os caras tinham toda a convicção, e a prova disso é que
eles sabiam que aquele discurso que eles carregavam, aquela mensagem que eles carregavam, certamente poderia custar a vida deles. Tanto que foi que custou. Um tempo depois, Paulo foi morto. Por causa do anúncio do evangelho. Então, é muito legal a gente relembrar, a gente vem falando bastante disso, né? Dessa convicção que eles tinham, né? O que é legal também, eles, no sábado na sinagoga, eles estavam fazendo mais ou menos aquilo que a gente está fazendo aqui hoje. Eles estavam com o rolo lá, lendo a lei e os profetas, sabe? E aí Paulo pega aquilo como ponto de partida para desenvolver todo esse raciocínio, fazer essa linha do tempo, né? Que um dia acho que a gente vai ter que fazer ela para falar do que ela simboliza, né, para nós hoje, a saída do Egito, o tabernáculo, né, o templo, várias outras coisas carregadas de simbologia. Mas ele bota o pescoço dele em risco, mas fazendo todo esse caminho para mostrar no final, para apontar a chegar em Cristo, né? Que é o nosso objetivo aqui também, né? Sim, por isso a Bíblia é aberta. E esse não é algo isolado. Estevão fez da cabeça dele, Paulo fez da cabeça dele. Não. Tem dois textos aí que vão nos ajudar a entender que esse é quase que um modus operandi, é quase que a forma que eles trabalhavam. Vamos lá então. Lucas capítulo 24, a gente já falou desse texto em um episódio anterior, lá falando sobre cristologia, mas vale a pena a gente relembrar. Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, vamos ler verso 27, eu acho que já nos resolve. Então vamos lembrar, Jesus morreu, foi sepultado, já ressuscitou e agora ele está caminhando no caminho de Emaús e ele encontra com dois discípulos que iam também embora de Jerusalém, indo para Emaús, e Jesus se aproxima desses dois discípulos, esses caras estão chateados, eles estão decepcionados. Jesus pergunta, cara, o que vocês estão discutindo? E eles meio que dão uma atropelada, tu é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu, de onde tu veio, qual é o teu problema? E aí falam, tínhamos uma expectativa em um homem, Jesus, que era um varão profeta, um cara cheio de provas, milagres e tudo mais, mas hoje é o terceiro dia que ele morreu e acabou, não tem mais. E aí Jesus começa a trocar ideia com eles, e no verso 27 de Lucas 24 vai dizer assim, então, Jesus, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu próprio respeito constava em todas as Escrituras. Então olha só o padrão. Estevão, na sua morte, começa pela lei, pelos textos de Moisés, vai para os profetas, e quando fala de Jesus, quando fala da obra que Deus estava fazendo, ele é apedrejado e morto. Paulo, ele está numa sinagoga em uma cidade mista de judeus e gentios, e depois da leitura da lei e dos profetas, ele começa a explanar, e ele traça de novo essa linha do tempo para falar sobre Jesus, aquele que é capaz de fazer a justificação dos pecados que a lei de Moisés não era capaz. Nesse texto, Jesus está fazendo a mesma coisa. Então ele começa em Moisés, passa pelos profetas e chega até o seu tempo dizendo, cara, tudo isso aconteceu para se cumprir o que dizia a respeito do Jesus que vocês estão aí chorando. O verso 25 ele ainda dá aquela atropelada, né? Ó tolos de entendimento, lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vocês. Não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. Então, Jesus ele já parece que estabeleceu o padrão de como esclarecer as coisas. Começa da lei, passa pelos profetas e chega em Cristo. Estevão faz esse caminho. Começa da lei, passa pelos profetas, chega em Cristo. Paulo segue esse raciocínio. Pedro vai fazer isso também. Começa na lei, passa pelos profetas, chega em Cristo, e Paulo, no texto que a gente leu, faz a mesma coisa. Tem um outro texto que é legal também. Esse eu acho que a gente só citou, mas a gente nunca leu em nenhum episódio. Lê pra nós, Jader, por favor. Atos 8? Atos 8, do 26 ao 35. Cara, eu tenho, acho que tu já sabe, né? Eu tenho uma história bem legal com esse capítulo aqui, porque eu tinha bastante dificuldade com o Antigo Testamento. Não que eu não cresce, mas é uma leitura, como tu falou uma vez, né? Precisa ser um leitor mediano, assim, ter uma perseverança para ler. Eu sempre tive
a dificuldade, né? Eu sempre tive pouca perseverança. Pouca cognição. Não. Mas aí uma pessoa uma vez me disse, cara, lê o relato de Estevão em Atos 8 e vai procurando os textos que ele vai mencionando, sabe? Vai fazendo esse exercício. Cara, foi aquilo que... Aí eu comecei a fazer esse exercício, assim, de ler esse texto, e foi aquilo que me despertou a ler o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias, né? Então, até tem uma história bem legal com isso, sabe? Que foi um carinho especial. Foi o que me despertou. Porque Estevão, ele faz, pra mim, de forma muito sensacional, essa linha do tempo, assim, e como esse padrão, né? Que Jesus, que Paulo também tinham, né? E Pedro também. Vamos lá, então. Lê pra nós aí. Atos 8, do 26 ao 35, né? Isso aí. O texto de Estevão é o de antes, né? Isso, é o anterior. O 8 é que o Filipe, né? Isso aí. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e, como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então a gente vai ver o mesmo padrão, só que Filipe não começa por Moisés. Filipe começa por onde? Por Isaías, porque é o texto que o cara já está lendo. Só que ele começa por Isaías e certamente ele teve que voltar para a lei para explicar sobre sacrifício, para explicar sobre o cara amaldiçoado no madeiro, para explicar sobre o povo visto como ovelha. Então ele faz esse caminho de ensino para esclarecer, para clarear, para simplificar o pensamento bíblico desse eunuco. Olha que loucura. Filipe, ele estava em Samaria, cara. Ele estava no meio de um, entre aspas, um avivamento espiritual. Pessoas se convertendo, não só do judaísmo ao evangelho, mas também do paganismo ao evangelho. Então, tinha muita coisa acontecendo na vida de Filipe. Ele estava ministrando, ele estava ensinando, e de repente Deus tira ele daquele lugar. E a gente não sabe quem ficou responsável, mas a gente sabe que Deus tira ele desse lugar e leva ele nessa missão. Isso me faz pensar. Deus tira o cara do meio de uma multidão para pregar para uma pessoa. Uma pessoa é importante para Deus. Sim. Leva ele para o deserto. E eu imagino o Filipe: cara, mas o que eu vou fazer no deserto? E correndo dos lados da carruagem. Eu vou pregar para quem? Aí ele vê uma carruagem, ele vê uma carroça, uma caravana talvez, passando, e percebe que o cara que está dentro está lendo o texto. Muito provavelmente, porque o texto diz que Filipe ouviu, então o cara não está apenas lendo, ele está lendo e falando, ele está lendo e verbalizando a leitura. Filipe percebe: opa, esse cara está lendo Isaías. E corre do lado da carroça. A gente não sabe por quanto tempo ele correu, a gente não sabe a capacidade física de Filipe, mas sabe que ele correu. E de repente ele pergunta: cara, tá entendendo o que tu está lendo? Não. Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então, esse é, quem sabe, o nosso propósito. É trazer essas explicações, trazer esses esclarecimentos necessários ao que está escrito
O eunuco era um cara importante, era um cara bem de vida, tinha um bom emprego, era um alto administrador, um alto oficial, como diz a King James. Uhum. E mesmo assim ele não conseguia entender o que Isaías estava escrevendo. Claro, acho que eu pelo menos não consigo afirmar pelo meu pequeno conhecimento, mas provavelmente era um cara que não era tão inculto, não era um cara ignorante, não. Porque na época, condição financeira era quase que sinônimo de oportunidade de crescimento intelectual, né? De alto crescimento. Então, não. Aí isso é que é a loucura do evangelho, sabe? Porque não é uma coisa meramente intelectual, ainda que isso não possa ser desprezado, sabe? Uhum. E um cara que provavelmente tinha uma boa formação pro contexto da época, lendo, não tinha condições de compreender. Uhum. E certamente foi um movimento de Deus tirar Filipe do avivamento pro deserto, sabe? Para aquele cara lá, e a gente daqui a pouco não sabe qual o impacto naquele meio que o eunuco vivia, que pode ter tido esse evangelismo na vida dele, né? Porque daí o pessoal fala, imagina a pessoa que pregou o evangelho pro Billy Graham. Pô, Billy Graham evangelizou milhares e milhares de pessoas, mas imagina a pessoa que anunciou o evangelho para ela. Talvez tenha anunciado só para ele. Provavelmente foi a única pessoa que... A única pessoa que ele ganhou para Jesus. Os outros ignoraram completamente os convites do cara. Uma curiosidade curiosa, interessante, é o seguinte. Na Etiópia, existe ainda hoje uma igreja ortodoxa que os teóricos dizem que é o lugar onde está escondida a Arca da Aliança. Que loucura. Então a arca que foi roubada ou escondida em algum período da história de Israel para não ser levada pelos invasores, uma das teorias a Arca da Aliança está nessa igreja lá na Etiópia, possível lugar onde esse cara leva a boa nova, né? Possível lugar onde esse cara talvez tenha começado esse movimento de conversão ao evangelho. Por que se acha que isso está lá? Por que acham que a Arca da Aliança está lá? Cara, é uma igrejinha, uma capelinha, de nada. Altamente protegida. O Jader não pode chegar lá e entrar. Cara, tem um sistema de segurança muito forte e tu só entra se tu é convidado. Tu não é qualquer um que entra lá. Então, e é uma capelinha, cara. Uma capelinha, uma coisinha de nada. Tu vê a foto, é uma coisinha de nada. Então dizem, alguns teóricos acreditam que é o lugar onde está a Arca da Aliança. Fruto, talvez, do compartilhar do evangelho, talvez até desse cara. Que loucura, imagina. É só uma curiosidade, né? A gente não tem texto bíblico que nos diga isso, mas é interessante a gente pensar nessas coisas. Que loucura, tio. Bom, dado esse relato de Filipe aí, que começou em Isaías, deve ter voltado para trás e para trás e para frente, para trás, e fez uma festa no Velho Testamento. A gente tem pelo menos mais 2 exemplos, né? De como os discípulos, né, interpretavam as escrituras. Ainda em Atos, né? Atos 1, no versículo 20. A gente tem pelo menos 2 menções a Salmos, né? Isso aqui é legal. Cara, acho que pra gente contextualizar, tá? Já que a gente não leu todo o texto lá do Atos 13, então vamos gastar tempo aqui. Lê a partir do 12, pra gente contextualizar e talvez conseguir explicar melhor o que está acontecendo aqui. Boa. 1:12 ao 20. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Está falando dos discípulos aqui. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura
que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço de iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira em que sua própria língua esse campo é chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Tome outro o seu encargo. Né? E Paulo, Pedro, ele está fazendo menção a dois textos. Então, vamos entender o que está acontecendo no texto aí. A gente tem os 11, né, os 11 apóstolos de Jesus. Judas Iscariotes já morreu, já está morto, já se suicidou. A gente tem os 11 reunidos no cenáculo em oração com mais pessoas, já eram um total de 120 reunidos ali em oração. Pedro tem esse entendimento. Eles estão lendo as escrituras, eles estão orando e Pedro, cara, entendi. Judas cumpriu o que estava escrito sobre ele. Vamos ler esses textos. Salmo 69, verso 25. Diz assim: que sejam destruídos os seus palácios e que fiquem desertas as suas tendas. Isso é o que Pedro citou lá. Ó, verso 20. Fique deserto o seu lugar, não haja quem nele habite. Está diferente a versão, sim, por aquilo que a gente já conversou. Né? Então, o Velho Testamento ele é escrito em hebraico, o Novo Testamento ele é escrito em grego, e o escritor do Novo Testamento ele usa a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É o Velho Testamento escrito em grego. Por isso que vai dar essas pequenas divergências. Mas o texto que Pedro está citando é esse, Salmo 69, verso 25. E aí ele cita mais um texto, que é o Salmo 109, verso 8. Tá com ele aí? Tô. Lê para nós, por favor. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Então, Pedro lê essas coisas e ele vai conectando. Ah, mas são frases soltas do texto. Cara, se tu olhar para o contexto de ambos os textos, está falando sobre o Messias. São realidades sobre o Messias. Porque isso ainda estava muito forte na cabeça deles, né? Sim. A experiência, a vida do Messias, as coisas que aconteceram com Jesus ainda era algo muito forte para eles naqueles dias. Não tinha se passado muito tempo de que Jesus havia sido assunto aos céus, então eles ainda estavam vivendo no calor desse assunto. Pedro ele está lendo as coisas relacionadas ao Messias e ele pega dois textos e ele entende, cara, essas duas porções está se referindo a Judas, está se referindo ao traidor. Isso é interessante, cara. No 69, a gente vai ler várias coisas. É quase que um salmo imprecatório, né? É Davi amaldiçoando aqueles que trairiam o Messias. É muito legal. E no Salmo 109, é um salmo que até tem alguma divergência sobre a interpretação. Alguns dizem que isso está se referindo, é uma fala do Messias àqueles que perseguem eles. Alguns estão dizendo que isso que está escrito é uma maldição dos perseguidores do Messias ao Messias. Isso não vem ao caso para nós. O que interessa é o seguinte: Pedro, de novo, o que a gente falou já nos episódios anteriores. Pedro tem a visão do todo da Escritura. Sim. Ele pega dois textos que estão diretamente relacionados ao Messias, ele entende, cara, isso está falando de Judas. Essas coisas têm tem que ter a ver com o que aconteceu e o que conecta com essas coisas é o ministério de Judas. Ele teve parte conosco no ministério, ele andou com a gente no ministério, ele estava com a gente o tempo todo e de repente ele traiu. E aí Pedro entende o seguinte: ele vai ficar deserto o lugar dele, não vai ter quem habite o lugar dele, e outro deve ocupar o seu lugar. Por isso, por causa desse texto do Salmo 109, que outro ocupe o seu lugar, Pedro vai dizer no verso 21, sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós.
desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós ao céu. É fundamental que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. E aí a gente tem a eleição do 12º de novo, né? Uhum. Então, eram 12 que Jesus escolheu. Um deles traiu e se matou. Uhum. Eles fazem uma votação, escolhem 2 nomes que participaram, isso é legal, é um assunto até polêmico no nosso tempo, né? A questão do apostolado. Qual que é o pré-requisito do apóstolo? Segundo esse texto, segundo a visão de Pedro, é o seguinte: é o cara que esteve com eles desde o princípio. Uhum. É o cara que viu toda a trajetória de Jesus, desde o batismo até o momento que ele foi assunto aos céus. Esse cara isso é o pré-requisito para ser um apóstolo de Cristo. Uhum. Aquele que testemunhou a ressurreição. E aí eles veem que no meio dos discípulos tinha 2 nomes possíveis. José, chamado Barsabás, também conhecido como o Justo, e Matias. E orando, afirmaram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Então, Matias assume o lugar. O texto que Pedro vai citar do Salmo 109, que outro ocupe o seu lugar. Quem é esse outro? Eles lançam sortes, eles oram pedindo que Deus direcione, e as sortes caem sobre Matias. Matias é escolhido como esse 12º apóstolo. O que mais que Matias fez? Não sabemos. Esse é o único momento que Matias é citado. A gente não tem nenhuma carta escrita, a gente não tem mais relato bíblico nenhum sobre Matias. Em específico, né? Em específico. Ele poderia estar entre os 70 e 72, né? Exato. Porque exato. Era os... Não, com certeza, né? Ele estava lá. Com certeza ele estava desde o começo, porque esse era o pré-requisito. Sim. Mas desse texto para frente, a gente não tem mais relato nenhum. A gente não sabe o que esse cara fez. Uma coisa a gente sabe: ele viu o ministério de Jesus, desde o batismo de João até a ressurreição dele. Ele viveu entre os 12, ele fazia parte dos 12, ele foi aceito como um dos 12 apóstolos de Jesus. Precisava? Isso é uma discussão que a gente não vai entrar, mas é a discussão de hoje. Precisava, não precisava? Tem gente que diz que Matias foi a escolha dos homens, na verdade o 12º, a escolha de Deus foi Paulo, por isso Jesus vai e fala com Paulo. Cara, isso é conversa para quem sabe a gente nunca ter aqui. Tem outro texto que é legal da gente ver como que os discípulos interpretam a Escritura aqui em Atos. Atos 15, que é um texto legal pra caramba. Inclusive, uma dica que o Jader já deu lá no começo, mas vamos repetir, cara. Tenta fazer a leitura desses 2 textos conectados. Lê o Evangelho de Lucas e depois lê o livro de Atos. Legal. Tu vai ter um panorama muito legal do nascimento da igreja, do começo da história do cristianismo, e isso enriquece muito. É bem verdade que pode nos levar a perceber algumas coisas que hoje parece que estão fora do lugar. Quando a gente olha para esse cristianismo, para esse estilo de vida cristão, hoje tem muita coisa que parece que está fora do lugar, mas para mim o que vale é o que Paulo disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, sim, o padrão do cristianismo é o que está aqui, gente. Não é o que tem gente pregando hoje, não é, falando bom português, não é a baixaria que tem acontecendo muito hoje. Sim. Vamos ler esse texto lá, Jadeco. Atos 15, do 12 ao 19, para contextualizar. Paulo e Barnabé começam a pregar agora aos gentios. Até então o cristianismo era uma coisa sendo pregada aos judeus. De repente, em Atos 10, Pedro prega para uma família gentílica, eles aceitam Jesus, são batizados e logo são batizados no Espírito Santo. Pedro viu, cara, foi visceral aquilo chocou ele, chocou os que estavam com ele. Paulo começa a viajar com Barnabé pregando aos gentios. Só que, junto com Paulo e Barnabé, tinha um pessoal que estava tentando judaizar o gentil, ou seja, impor ao não-judeu a observância dos mandamentos e dos ritos da lei de Moisés.
vocês precisam circuncidar. Para seguir Jesus, vocês têm que ser circuncidados, vocês têm que observar o sábado. Paulo e Barnabé têm uma discussão com esses caras. Cara, eu acho que não é assim, vamos levar para a igreja. E aí eles partem numa missão de volta para Jerusalém, para reunir com os 12, muito provavelmente, para que os 12 decidam o rumo que essa conversa tinha que tomar. Então, a partir do 6, a gente tem o concílio de Jerusalém, e a partir do 12, a gente vai ver Tiago dando uma palavra de sabedoria muito importante. Lê para nós aí, Britão, por favor. 12 ao 19. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso também as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocados o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converterem a Deus. Mas escrever-lhes... Pode ler, vai. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Então, vamos lá. Tiago, ele cita um texto quase que na plenitude. E é esse texto que a gente vai ler. Amós, capítulo 9, é um dos chamados profetas menores. Vamos ver se eu acho ele aqui. Não é muito barbada, não. Aqui, glória. Amós, capítulo 9, verso 11 e 12. E isso a gente já falou também lá na nossa série de Cristologia, né? Vários textos de Isaías que falavam sobre a participação dos gentios no reino de Deus. Sim. Só que parece que o povo de Israel fechava isso, bloqueava isso. Né? Sim. Não, o Deus é nosso, o reino de Deus é só para nós, nós somos o povo escolhido. E eles vão entender que não. Eles vão entender pela Escritura, pelo que está escrito. Cara, é necessário que os gentios se tornem participantes, porque Deus está dando provas. Pedro viu isso na casa de Cornélio. Paulo e Barnabé estão contando para nós, e a Assembleia estava reunida e Tiago dizendo isso. Paulo e Barnabé estão contando para nós tudo o que Deus está fazendo. Porque eles tinham também essa consciência. Não somos nós que fazemos. Os milagres não acontecem por nossa causa. O que está acontecendo é Deus que está fazendo. E se Deus está fazendo, Deus está legitimando algo, Deus está nos apontando algo. E é legal que, se tu pegar sempre a linha do tempo, tinha leis para estrangeiros viverem no meio do povo de Israel. Né? Teve os relatos, por exemplo, de Isaías, que a gente viu lá em Cristologia, que falavam também do povo estrangeiro. O próprio Jesus, lá na passagem de João 10, fala: eu ainda tenho ovelhas de outro aprisco, né? Ele falando: eu sou o bom pastor, né? Então, Deus vem sempre mostrando a vontade dele, ainda que há uma importância do povo de Israel, mas como modelo, mas ele sempre vem mostrando desde o início que a salvação é para os gentios. Cristo também morreu para os gentios, né? Até o ponto em que a gente chega nisso que a gente está lendo, que já era uma profecia que Tiago estava lembrando lá de Amós. Tu quer ler aí? Vamos ler. Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. Diz assim: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo seu nome, garante Yahvé que cumprirá todas essas promessas. Então, está dizendo que existem nações que possuem o nome de Deus. Deus vai abrir a salvação não só para os judeus, mas a porta vai ser aberta aos gentios. Cara, Tiago tem essa sacada. Eles estão lá batendo boca, tem gente querendo judaizar os gentios. Pedro está dizendo: cara, não sei, acho que não precisa, já vi um negócio diferente acontecer,
batizei uma família e de repente todo mundo foi batizado no mesmo espírito que nós fomos. Não é só para o judeu. Paulo e Barnabé estão dizendo a mesma coisa. Tiago está ouvindo tudo aquilo e por isso ele é tido como um cara muito sábio, muito respeitado, e a tradição da igreja vai dizer que Tiago é um cara muito respeitado, é um cara da sabedoria, que está sempre dando bons conselhos à igreja de Jerusalém. E ele levanta essa bola, ele olha para esse texto e ele diz, cara, o profeta já tinha falado sobre isso. Deus vai restabelecer a tenda caída de Davi, está falando de Jerusalém, mas ele também vai fazer com que todas as nações possam chegar a essa tenda. Uhum. É a história da ovelha de outro aprisco. Sim. Exatamente, é o que tu citou agora, João 10. Então Jesus fala as ovelhas do aprisco de Israel, Jerusalém, as pessoas que faziam parte do judaísmo, mas Jesus fala, eu ainda tenho ovelhas que estão em outro aprisco. E essas outras somos nós. É o povo que não é judeu, é o povo que não pertence a uma linhagem judaica, mas que Deus quis, por sua soberania, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, Deus quis abraçar com salvação. Cara, sabe o que me chama a atenção nesse texto? Que me remete a coisas que acontecem hoje no nosso dia a dia. A gente está tendo conversas sobre decisões, sobre crenças, né, da nossa fé, e acontece um pouco disso. Um traz o ponto de vista dele, eu quero lá judaizar, não tem que circuncidar o pessoal que não é judeu. O outro vai lá e conta, olha gente, eu vi um negócio, e eu não estou invalidando o testemunho de Pedro, mas ainda assim hoje tem muita gente que traz a sua crença meramente baseada na experiência, que é algo perigoso, né? E aí Tiago, ele é pontual, ele vem o quê? Com o que está escrito, sabe? Não é o que o Jader acha, não é a experiência de vida do Zeca, é o que está escrito. Aí Tiago, ele põe, a gente fala lá no trabalho, põe a bola no chão. Tava um puxando para um lado, outro puxando para o outro testemunhando o que viu. O Tiago vem e fala, não, gente, tá escrito. Tá escrito. É a mesma coisa que Jesus fez. Aí Jesus, né, se fazendo de não sabido, lá com discípulos do caminho de Emaús. Então, o que tá acontecendo? Aí os caras, pô, só tu não sabe. Só tu que não sabe e tal, e é isso. Ele, cara, como vocês demoram para ver o que está escrito, a crer em toda a escritura, sabe? E é o que o Tiago vai fazer. Cara, tem um falando de judaísmo, tem outro falando do que aconteceu, o que ele presenciou. E o Tiago falou, gente, é bem simples a coisa. Já estava escrito, Amós já tinha alertado a gente. Sim. Os textos seguintes, né? O verso 22 de Atos 15, já vai mostrar exatamente isso, que eles acataram o que Tiago falou. Então, né? Depois que ele terminou de falar isso aí que tu leu. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, escolheram alguns dentre eles e enviá-los. Decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes de entre os irmãos. E por intermédio deles mandaram a seguinte carta: os apóstolos e os irmãos presbíteros aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Cilícia, saudação. E aí ele vai escrever uma carta para várias igrejas, dando o exato relato que Tiago dá. Dizendo, olha, nos reunimos, percebemos que tinha gente perturbando vocês, dizendo que vocês tinham que ser judeus. Cara, vocês não têm que ser judeus. E eles vão seguir o conselho de Tiago. Qual é o conselho de Tiago? Verso 20. Que vocês se abstenham da contaminação dos ídolos, que vocês se abstenham da imoralidade sexual, e que vocês se abstenham da carne de animais sufocados e que se abstenham de comer sangue. Então, de tudo o que os caras queriam, isso é o que Tiago diz. Não, isso é importante. Isso pode contaminar, isso vai prejudicar a vida cristã desses caras. Agora, guardar sábado, circuncisão, essas coisas não fazem parte, não é para os gentios, isso é para o nosso povo, não vamos perturbar eles com essa ideia. Então, Tiago bota a bola no chão e a igreja consente. A igreja diz, não, Tiago tá certo. E era o concílio, né? O concílio. Não tinha cara boba ali. Se tinha, não estava escrito o nome deles aqui. Não tinha voz, pelo menos. Que barbaridade. Cara, o que a gente está falando, né? A gente está tentando mostrar, tentando dividir com vocês que no Velho Testamento as pessoas olhavam para a lei.
no Novo Testamento, as pessoas olhavam para o Velho. E eles estão sempre interpretando e trazendo para o seu tempo. Jesus fez isso, a gente falou no episódio anterior. Os discípulos estão fazendo isso, é o que a gente está falando aqui no livro de Atos. E a gente vai partir agora para algumas interpretações que aparecem nas cartas. Ah, mas não é só de carta que vive o Novo Testamento, realmente. A gente poderia falar de como Mateus interpretava a Bíblia. Só que, cara, a gente já fez isso. Em algum episódio anterior, a gente já deu as ênfases que Mateus dava. Isso se cumpriu, isso aconteceu para se cumprir o que disse. Então, nesses momentos a gente já viu como Mateus interpretava. Marcos, ele não traz esse tipo de conexão. Então a gente não tem um relato de como Marcos interpretava. Marcos, ele conta uma história rápida para ser lido rápido, e ele provavelmente conta a partir do testemunho de Pedro. Então Pedro conta para Marcos, Marcos escreve. Lucas ele vai dando suas pitadinhas de interpretação, a gente já falou sobre essas coisas também, quando ele vai falar principalmente sobre a ressurreição, né? Sim. Ele já estava lhes advertindo o que haveria de acontecer. João, a gente falou até no episódio anterior, lá em João 7,39, quando Jesus está falando da fonte a jorrar, no verso 37 e 38 de João 7, no verso 39, João abre parênteses e diz, isso ele falou se referindo ao Espírito, que ainda não havia sido derramado. Então, João já traz a sua interpretação, a gente mostrou os textos que João possivelmente está se referindo. Então a gente não vai falar dos evangelhos, a gente vai falar aqui para frente de Atos. Então vamos pegar os escritores do Novo Testamento. São muitos? Cara, não são muitos. Por quê? Porque Paulo escreve praticamente 50% do Novo Testamento. Se a gente tira os evangelhos, cara, é Paulo. A gente tem o escritor aos Hebreus, não sabemos quem é, se foi Paulo, aí vira 50% do Novo. A gente tem Tiago e Pedro. Judas, talvez, mas Judas não traz nenhuma interpretação muito óbvia, muito conectada ao Velho Testamento. Então, vamos fazer esse caminho. Algumas referências interpretadas ao longo das cartas do Novo Testamento. Vamos começar pelo cara que mais escreveu, pelo cara que mais se dedicou e que mais conteúdo a gente tem no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos, cara, dá muito trabalho para entender, dá muito trabalho para interpretar, e deu muito trabalho para selecionar o que a gente ia falar aqui. Por quê? Porque em Romanos, Paulo está toda hora fazendo isso, como está escrito, como está escrito. Então ele está toda hora referenciando. Por que Paulo está fazendo isso? Porque em Roma existia uma igreja mista. Uma igreja que não foi ele que fundou, muito provavelmente foi Priscila e Áquila que fundaram essa igreja lá. Ele nunca tinha ido, ele está escrevendo uma carta que só ouviu falar dele. Está escrevendo uma carta a uma igreja que só ouviu falar dele. E ele está toda hora referenciando ao Velho Testamento. Esse texto eu achei muito necessário a gente colocar. Por quê? Porque esse é talvez o texto áureo da galera que defende a reforma protestante. Por quê? Porque Lutero, diz a história, ele tem um insight de que, cara, indulgência tá uma bagunça, venda de terreno tá uma bagunça, terreno no céu, né? Que é o que acontecia na época de Lutero. Isso está errado. E de repente ele olha para esse texto de Romanos 1, 16 e 17, e no 17 diz, o justo viverá pela fé. Só que isso não foi Paulo que escreveu. O próprio Paulo diz, como está escrito. Então, Paulo está olhando para trás. Paulo está olhando para o Velho Testamento. E o texto está lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. Tens aí já? Tenho. Dale. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, Paulo está olhando para esse texto, quando ele escreve essas coisas. Ele está falando sobre justiça, justificação, ele está mostrando a importância do evangelho para aquele tempo, e ele diz no verso 16, não me envergonhe do evangelho, não tenho vergonha nenhuma, ainda que eu seja preso, espancado, condenado à morte, não me envergonho,
porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. E ele olha para Abacuque, que diz, o justo viverá da fé, e ele entende isso. Cara, viver da fé é ser justificado pela fé, é ser salvo pela fé mediante a graça, que isso ele vai falar lá em Efésios depois. Então, é importante a gente entender essas coisas. Nenhum escritor está tirando coisa do nada. Nenhum escritor do Novo Testamento está inventando da cabeça. Sim. Das duas, uma. Ou eles estão olhando para o Velho Testamento e interpretando a partir ou daquilo que o próprio Jesus ensinou ou aquilo que o Espírito está dando como revelação, porque cremos que a Bíblia é divinamente inspirada. Cremos nisso. Ponto final. Ou eles têm uma revelação direta do Cristo. Algo que não é do Velho Testamento, mas Jesus ensinou para eles e isso foi passando como tradição oral. Então Jesus fala algo e eles estão replicando o que Jesus falou. Exemplo disso, está lá em Coríntios. Paulo falando sobre generosidade, sobre ofertas, ele diz o seguinte, como o Senhor nos ensinou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Onde está escrito que Jesus falou isso? Lugar nenhum. A gente não tem escrito que Jesus disse, olha, é melhor dar do que receber. A gente só sabe que Jesus falou porque Paulo disse que ele falou. Sim. Paulo escreveu, entende? Então existia também uma tradição oral do ensino de Jesus. Assim como havia uma tradição oral do ensino de Paulo. Exemplo, carta aos Tessalonicenses. Paulo falando sobre o anticristo, sobre aquilo que o detinha, aquilo que evitava o aparecimento do anticristo, ele diz, vocês já sabem bem, porque nós já conversamos sobre isso. A igreja naquele tempo sabia bem, morreu sabendo e ninguém falou nada. E a gente está até hoje tentando descobrir o que era, especulando o que era. Mas entende, existia uma tradição oral. E os caras estavam se correspondendo, porque talvez para Paulo, a carta que ele escreveu não era escritura. Talvez na cabeça dele era só uma carta para uma igreja. Uma mensagem do WhatsApp. Uma mensagem do WhatsApp, que de repente ganha corpo, ganha forma e se torna o nosso Novo Testamento. Cara, eu tava lendo esse versículo agora aqui de Abacuque. Ele fala, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então, aparentemente, eu não lembro exatamente do contexto de Abacuque 2, mas ele tá falando de um cara que confia em si mesmo, que, cara, a alma dele não é reta, ele tá ali, soberbo. É o cara arrogante, faz meio que quiser e vive um caminho torto, porque a alma dele não é reta. E aí ele vem e traz o oposto, né? Faz o contraponto. O justo viverá pela fé. Não te parece um pouco com a construção de Romanos 1 que Paulo está fazendo? Com certeza. Por quê? Ele vai falar que não se vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do judeu e do grego, né? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Aí ele só inverte, parece o caminho, que é Abacuque, começa do justo viverá pela fé, e depois ele já vai começar no 18 ali. Falando a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e prevenção dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Que acho que é nesse capítulo que ele vai falar que Deus os entregou às suas paixões, né? Não te parece o mesmo raciocínio? Não só me parece, como é o mesmo raciocínio. Só que Paulo inverteu a lógica. Sim. Ele começa a carta de forma amena, falando sobre justificação, fé, e do verso 18 em diante, cara, o pau quebra. Sim. E aí ele vai colocar, a gente já falou sobre isso, no capítulo 1, os gentios estão perdidos em seus pecados. No capítulo 2, Paulo olha para os judeus, como que tu julga o que o teu irmão está fazendo, o que o gentio está fazendo, mas tu pratica as mesmas coisas? Então tu é indesculpável, porque tu conhece a lei. Então, no capítulo 1, os gentios estão perdidos. No capítulo 2, os judeus estão perdidos. No capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão. Então o raciocínio é exatamente esse. Paulo está lendo Abacuque e está entendendo. Cara, existe um padrão. O cara que tem a vida torta, que tem a alma torta, o caminho torto, é esse cara, e ele está numa justa posição de contraponto ao justo. Sim. O ímpio tem a alma dura, faz o que quer e está perdido. O justo não. O justo vive pela fé. E aqui é um ponto legal. Viver pela fé não significa ser aquele cara que tenta espiritualizar tudo. Isso não é viver pela fé. Tipo como?
Tipo como? Vamos usar o nosso exemplo aqui. A gente estava, antes de começar a gravar, tentando passar café, sumiu o filtro. Qual que era a nossa brincadeira? Isso é coisa de Satanás. Foi o diabo que escondeu pra gente não tomar café antes da gravação. Cara, isso não é viver pela fé. Ser esse cara espiritualista, esse cara místico, excessivo, isso não é viver pela fé. Viver pela fé é o seguinte: saber o que está escrito, saber como interpretar e viver de uma forma sadia dentro desse entendimento. Viver pela fé é o seguinte: entender que eu preciso colocar minha vida dentro do padrão da Escritura. Eu preciso viver baseado no que está escrito. O próprio escritor de Hebreus vai falar, não está aqui? Não, a gente não vai falar disso hoje. Mas ele vai falar sobre fé no capítulo 11, dizendo que a fé é uma firme certeza das coisas que não se veem, é a prova daquilo que não se vê, mas que se espera em Deus. Então, eu olho para o Velho Testamento, eu olho para o Novo Testamento, eu ainda não estou vendo se cumprir certas coisas, mas eu tenho certeza, vai acontecer. Sim. E eu vou ser justificado não por aquilo que eu faço, eu vou ser justificado por essa fé habilitada, por essa fé imutável, por essa fé que, cara, não oscila nem para um lado nem para o outro. É uma fé, cara, tá escrito assim, eu vou viver dessa forma. Mas tá tudo dizendo o contrário, não importa. Tá escrito assim, eu vou viver dessa forma. Paulo ele faz exatamente o caminho que Abacuque está falando, de uma sociedade ímpia em oposição ao justo. O justo vive como? O ímpio vive como no texto de Abacuque? Vive do jeito que quer. Uhum. É arrogante, é soberbo, acha que sabe mais do que Deus, acha que a Bíblia é um texto ultrapassado, que não precisa. O justo vive como? O justo vive da fé, vive pela fé. Não pelo espiritualismo excessivo, de ver demônio em tudo, ou daqui a pouco ver anjo em tudo, ou achar que tudo é... Não. Cara, tem coisas que vai ser do dia a dia. Sim. Encerrando a história do filtro do café, onde que foi parar? Cara, eu fui pegar o café e o negócio do filtro caiu e eu não vi. Quando fui passar, a gente estava botando a culpa no diabo. E nem tinha sido o diabo, tinha sido eu, boca aberta, que deixei o filtro cair. Entende? Não é que tudo é espiritual, tudo é anjo, tudo... Não. Existem coisas que acontecem na nossa boca abertice. Sim. Se é que essa palavra existe, né? A postura existe. Ai. Vamos lá. Vamos em ainda, né? Ainda em Romanos, capítulo 8, verso 31. Diz assim... E aqui Paulo já falou de tudo, tá? Ele já está aleluiadíssimo. A que conclusão, pois, depois de tudo o que eu já escrevi do capítulo 1 até o 8:30, a que conclusão, pois, nós chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais. Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. De novo, Paulo dizendo, como está escrito. E em Romanos tem um monte de coisa assim, cara. Sim. Eu fui tentando salvar aí os mais conhecidos para nós. Esse como está escrito de Romanos 8:36 é direto o Salmo 44, 22. Lê para nós, por favor. Salmos 44, 22. Isso. Uma hora a gente chega lá, vai tomando teu café, tua água. Aí, ó, chegou. Aí, chegamos. Salmo 44, verso 22, diz assim: Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Se a gente lê o contexto do Salmo 44, a gente vai ver que é um judeu falando. Então é um judeu que está dizendo, cara, por amor a Deus, por amor à lei de Deus, o povo judeu é considerado todos os dias por todas as nações ao redor como ovelhas que estão prontas para ser abatidas. Paulo lê esse texto e ele entende que agora já não é mais só sobre o povo judeu, agora é sobre todo aquele que crê. Por quê? Porque quando Paulo escreve essa carta, ele já tinha passado por perseguição.
O texto que a gente leu de Atos 15, falando do concílio, alguns versos atrás, no capítulo 13, no capítulo 14, Paulo já tinha sido linchado. Paulo já tinha sido deixado quase morto fora de uma cidade. Então, ele já tinha sido perseguido. E agora, escrevendo aquilo que os teólogos chamam de o Tratado Teológico Paulino, que é a Carta de Romanos, ele vai chegar a essa conclusão. O texto que a gente começou a ler, 8:31 de Romanos, ele faz essa pergunta. A que conclusão a gente chega? Diante de toda a graça, diante de toda a soberania, diante de todo o poder, de todo o amor de Deus, diante de todo o plano de salvação que eu já explanei. Cara, a conclusão é essa. Ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo, não tem nada que seja capaz de fazer isso. Por quê? Porque, como está escrito, nós somos considerados como ovelhas. Todo aquele que crê, todo aquele que se dispõe a pregar e a viver o evangelho, esse cara está com um alvo nas costas. Esse cara, ele vai ser perseguido, ele vai passar por tribulação, ele vai passar por dificuldade. Nada disso pode fazer ele perder o amor de Deus. Deus vai continuar amando ele. Ontem, eu vi um vídeo de um cara, o cara dizendo, né? Lá vem. Como que a gente sabe se a gente está agradando a Deus? Como que a gente sabe se a gente está vivendo uma vida que agrade a Deus? Aí ele diz, é só ver o tanto de problema que a gente tem na vida. Porque se a gente vive uma vida com Deus, cara, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de coisas boas, Deus é um Deus que cuida, que ama, que abençoa. E se tu vê um cara muito atribulado, cheio de problema, pode ter certeza, esse cara está vivendo longe de Deus. Como assim, meu amigo? O texto que a gente está lendo aqui diz o seguinte, cara, quem vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, todas essas coisas fazem parte da vida daquele que crê. Pedro, quando escreve suas cartas, ele vai dizer, olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar trabalho. Tiago, quando escreve, já no capítulo 1 da carta dele, ele diz, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas tribulações. O escritor aos Hebreus vai falar que o povo daquela época, os hebreus que creram em Cristo naquela época, tiveram seus bens confiscados pelo governo romano, pelo simples fato de crerem. Os judeus apoiavam, não, tem que confiscar mesmo, esses caras são da seita do caminho, tem que perseguir, tem que acabar, porque é uma seita pagã, são hereges. Tiveram os bens confiscados. E o escritor aos Hebreus diz, vocês fizeram bem em se alegrar com isso, vocês, cara, mantiveram a fé, não abandonaram, continuem assim. Sim. Por quê? Porque existe uma esperança. Existe uma esperança de glória, existe uma esperança de descanso, que é o assunto que a gente vai falar daqui a pouco lá em Hebreus. Tem um tal de Jesus, não sei se você já ouviu falar dele. Sim. Que ele fala lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É isso que tu falou, né? Por causa do reino, né? E Pedro vai falar um versículo que eu gosto muito, acho que é 1 Pedro, eu não lembro se é o capítulo 1 ou o capítulo 2. Mas ele vai falar que, cara, é melhor sofrer por fazer a coisa certa. Porque isso vai ter proveito. Isso vai gerar recompensa eterna. Né? Como o escritor Hebreus vai associar ao descanso. Mas agora o cara que vai sofrer por estar fazendo coisa errada ou acha que não vai sofrer por ser crente, não está de acordo com o que está escrito, né? Exato. E aí não adianta, gente. Não adianta a gente querer inventar moda. Não adianta a gente querer... não. Eu acho que é assim. O que tu acha não importa. O que eu acho não importa. O que importa é o que está escrito. E o que está escrito é o seguinte. O crente, ele é considerado como ovelha para o matadouro todo dia. Sim. O crente, ele vai sofrer por fazer a coisa certa. Ele vai padecer por fazer a coisa certa. Se isso acontecer, tem que considerar motivo de alegria. O que tu não pode fazer, e é isso que o Jader falou agora, o que tu não pode é fazer a coisa errada, ser penalizado e dizer, tô sendo perseguido por ser cristão. Não. Tu está sendo perseguido porque tu pisou na bola. Né? O cara é um mau funcionário. Vive fazendo porcaria no trabalho, daqui a pouco é demitido. Fui perseguido por ser crente. Não. Tu foi perseguido porque tu vivia atrasado, porque tu quebrava as regras da empresa, porque tu falava mal do patrão. Cara, tu foi perseguido, foi demitido por N coisas, e não por perseguição. Entende? Sim. É isso que Pedro está falando lá.
Vamos adiante? Bora. Ainda Paulo, né? Sim. É o cara que mais escreveu, não tem como fugir disso. 1 Coríntios, tá em seguidinha aí de Romanos, capítulo 1. Já tens aí? Tenho. Lê pra nós então, por favor. Posso ler o 30 e 31 Lê aí? o que tu quiser, cara. Eu já vou pegar a referência lá atrás, tá? Beleza. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 31. 30 e 31, que leu, né? Isso aí. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Uhum. Onde está escrito? Jeremias, capítulo 29, versos 23 e 24. Capítulo 9. Capítulo 9, perdão. Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Então, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. É o que Paulo diz. De novo, a diferença do grego para o hebraico. O texto fala sobre conhecer ao Senhor e compreendê-lo. Paulo ou é a diferença textual de uma interpretação do hebraico para o grego, ou Paulo só simplificou. Porque conhecer a Deus e compreendê-lo é gloriar-se no Senhor. É falar sobre Deus e gloriar-se nessas coisas. De novo, a gente... Cara, esse texto de Jeremias é demais, né? A nossa glória não pode ser a nossa sabedoria. A nossa glória não pode ser a nossa força, o nosso poder, muito menos a nossa riqueza. Por quê? Porque quando todas essas coisas acabarem, o que sobra? Nada. Se o cara baseia a vida dele na sabedoria e de uma hora para outra essa sabedoria se vai. Ah, é possível? Cara, o Alzheimer está aí para provar. Tá. A esquizofrenia está aí para provar. Não tem o ator famoso. Ontem ainda alguém estava me dizendo isso. É o cara famosão, já fez um monte de filme bom, foi diagnosticado com demência e atualmente a família teve que levar a ex-mulher para morar na casa dele com a atual mulher. Por quê? Porque na demência dele ele já não reconhece a atual esposa. E na cabeça dele ele ainda é casado com a ex-mulher. Como eles têm um relacionamento de amizade, cara, a ex-mulher foi morar na casa para que a família consiga administrar o cara. Então a sabedoria se foi, a demência tomou conta. Uhum. Se o cara se gloria na força, a hora que ele ficar idoso e a força se for, Sim. o que acontece? Acaba. Se o cara se gloriar na riqueza, e aí quebra as americanas, o que acontece? Vai ver, depois pesquisa ver o que aconteceu com Ike Batista. O que acontece? Quebra. Agora, quando a minha glória, quando o que sustenta a minha vida de fé é conhecer a Deus, é compreender a Deus, como que vão tirar isso de mim? Conhecer a Deus. Ninguém tira isso. Ah, demência e Alzheimer pode tirar. Até pode, aqui. Mas no espírito não tira. Sim. No espírito eu continuo conhecendo a Deus e compreendendo. E eu tenho essa certeza de vida em Deus. Por isso o que Jeremias escreve, inspirado por Deus, é interessante. Aquele que se gloriar, glorie-se nisso. Conhecer-me e compreender-me. Pois eu sou o Senhor. Ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. E aqui fica um sinal de alerta para nós. Essas são as virtudes nas quais eu tenho grande prazer. Deus falando. 3 virtudes das quais ele se alegra na nossa vida. Lealdade, justiça e retidão. Adiante? Vamos adiante. Efésios 4. Mais para frente um pouquinho. 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas e depois Efésios. Antes dos Enses. Efésios 4, do 7 ao 10.
Vamos Quer lá. ler aí? Vou ler. Eu leio o Pode ser. do Antigo. Pode ser. Efésios 4, 7 em diante, diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado. Por isso foi declarado. Então ele já está fazendo uma menção de algo. Quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Paulo está referenciando quem? Salmo 68, verso 18. O que diz lá, Jareco? Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste os homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Como que se interpreta isso, Jada? Isso aqui é acho que dá um assunto quase para um episódio todo, né? Dá. Na cabeça de Paulo, de novo, ele está olhando para o Velho Testamento e ele está interpretando o que está escrito. Sim. Na cabeça de Paulo, esse texto está falando diretamente do Messias, do Cristo. E Paulo, na genialidade que ele tem e na construção de raciocínio metódico que ele estabelece, ele vai fazer o seguinte raciocínio. Para subir, primeiro algo tem que descer baixo. Nada alto sobe para o alto. Não. Para subir tem que estar embaixo. Tá. E ele vai dizer o seguinte: o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Ou seja, Cristo precisou descer. O Cristo pré-existente, eterno, que a gente já falou na nossa série sobre Cristologia, ele teve que se fazer homem. Ele desceu às partes mais baixas da terra. Ele foi e, pregou para um gadareno endemoniado. Ele foi e ressuscitou o filho de uma viúva numa cidadezinha pequena, num vilarejo chamado Naim. Ele foi e ressuscitou um cara que era o responsável por suas duas irmãs. Provavelmente eles já não tinham mais pai nem mãe. E ele diz: Lázaro, vem para fora. Então, esse cara, ele foi nos lugares mais baixos. Ele foi buscar as coisas mais que para nós talvez sejam até insignificantes. Pô, uma viúva perdeu o filho, paciência, se vira. As duas irmãs perderam um irmão, a vida é assim, vida que segue. Jesus, ele teve essas preocupações. Por que ele fez isso? Porque ele levou cativo o cativeiro. Essas pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado e pela morte, ele liberta elas. E ele leva esses cativos com ele. Quando? Quando ele sobe. E o que é esse quando ele sobe? É o que Lucas escreve, lá em Atos 1. Os discípulos vêm, Jesus ele já está há 40 dias ressurreto, andando com eles, ensinando eles, comendo com eles, embora a gente acredite que o corpo glorificado nem tenha fome, mas ele está comendo só para mostrar que ele está ali. E de repente, quando Jesus está dando uma instrução para cerca de 500 pessoas, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, diante dos olhos de mais de 500 pessoas, ele começa a ser levado aos céus, assunto aos céus. Jesus voa, ele sai voando. Esse cara aqui subiu, primeiro teve que descer. Paulo entende isso e ele olha para esse texto do Salmo. Caramba, quando ele subia em triunfo. Por que triunfo? Porque ele venceu a morte. Sim. A morte que Paulo vai dizer também lá em Coríntios, que é o último inimigo a ser vencido. Jesus venceu. Então, quando ele sobe, ele está subindo em triunfo. Quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros. Levou cativo ou cativeiro, algumas versões vai dizer. E distribuiu dons aos homens. No texto que tu leu, pela diferença do hebraico para o grego, vai dizer recebeu homens como dádivas. O texto de Isaías, lembra? Jesus, ou o Messias, ele olha o fruto do seu penoso trabalho e ele fica satisfeito. Isaías 53. Verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás, ficarás satisfeito. Cara, é isso que Paulo está olhando. É esse entendimento do macro do Velho Testamento que Paulo está trazendo. De novo, é isso que a gente precisa ter em mente. Ler a Escritura como um todo. De Gênesis a Apocalipse, tudo é a palavra de Deus. A gente tem que saber fazer essas conexões e saber fazer essas devidas interpretações.
É legal que é um texto que está falando sobre unidade da fé, sobre os ministérios, né, da igreja. No verso seguinte ele já vai abordar, né, aqueles que designou para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Sim. E aí ele traz essa visão de Jesus, né, que para subir teve que primeiro descer, né? E certamente ele tá apontando no sentido de, claro, ele deu graça, ele deu dons, né? Como ele vai falar ali, distribuiu como ele quis, mas ao mesmo tempo para apontar Jesus como um exemplo. Cara, se o nosso Senhor, o sumo sacerdote, pré-existente, o Cristo, desceu, a gente não deve ter a ousadia de achar que a gente não tem que descer, que a gente não tem que se sujeitar, que a gente não tem que sair de um avivamento em Samaria e correr atrás no deserto, correr atrás de uma carroça pro cara que tá lendo em voz alta, sabe? Esse raciocínio é muito incrível e é muito precioso assim pro nosso dia, sabe? Cara, a gente aqui, a gente tá falando, cara, a gente não é nada aqui. E ainda que um dia esse canal venha ter 1 milhão de seguidores, se vier a ter, ou 10 mil, ou 100 mil, cara, a gente vai seguir sendo nada. E como tu falou, número de YouTube, de Spotify, de Instagram, de rede social, cara, vai acabar uma hora. Não significa nada, né? Mas essas coisas aqui, elas são eternas. A verdade expressa na palavra, ela é eterna, né? Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que envolve a rede social e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!